55 famosos álibis com o famoso se. As pessoas que não alcançam o sucesso têm uma característica em comum. Conhecem todos os motivos do fracasso e têm o que acreditam ser álibis impenetráveis para explicar falta de sucesso. Alguns desses álibis são inteligentes e alguns são justificáveis pelos fatos. Mas os álibis não podem ser usados como dinheiro. O mundo só quer saber uma coisa: você conquistou o sucesso. Um analista de personalidade compilou uma lista dos álibis mais utilizados. Ao ler a lista, examine-se cuidadosamente e determine quantos desses álibis você usa. Lembre-se, a filosofia apresentada neste livro torna cada um desses álibis obsoleto. Se eu não tivesse esposa e família, se eu tivesse impulso suficiente, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse uma boa educação, se eu pudesse conseguir um emprego, se eu tivesse boa saúde, se ao menos eu tivesse tempo, se os tempos fossem melhores, se as outras pessoas me entendessem, se as condições ao meu redor fossem diferentes, se eu pudesse viver minha vida novamente, se eu não temesse o que eles vão falar, se tivesse tido uma chance, se eu tivesse uma chance agora, se outras pessoas não me perseguissem, se não acontecer nada para me impedir, se eu fosse mais jovem, se eu pudesse fazer o que quero, se eu tivesse nascido rico, se eu pudesse conhecer as pessoas certas, se eu tivesse o talento que algumas pessoas têm, se eu ousasse me impor, se eu tivesse abraçado as oportunidades passadas, se as pessoas não me deixassem nervoso, se eu não tivesse que cuidar da casa e dos filhos, se eu pudesse poupar algum dinheiro, se o chefe me reconhecesse, se eu tivesse alguém para me ajudar, se minha família me entendesse, se eu vivesse em uma cidade grande, se eu pudesse ao menos começar, se eu fosse livre, se eu tivesse a personalidade de algumas pessoas, se eu não fosse tão gordo, se meus reais talentos fossem reconhecidos, se eu tivesse uma oportunidade, se eu pudesse sair da dívida, se eu não tivesse fracassado, se eu soubesse como, se todos não estivessem contra mim, se eu não tivesse tantas preocupações, se eu pudesse me casar com a pessoa certa, se as pessoas não fossem tão idiotas, se minha família não fosse tão extravagante, se eu tivesse confiança em mim mesmo, se a sorte não estivesse contra mim, se eu não tivesse nascido com a estrela errada, se não fosse verdade que o que tem que ser será, se eu não tivesse que trabalhar tão duro, se eu não tivesse perdido meu dinheiro, se eu morasse em um bairro diferente, se eu não tivesse um passado, se eu tivesse um negócio próprio, se outras pessoas ao menos me ouvissem, se, e este é o maior de todos, eu tivesse a coragem de me ver como realmente sou, descobriria o que estava errado em mim e corrigiria. E sei que algo deve estar errado na maneira como fiz as coisas ou já teria o sucesso que desejo. Reconheço que algo deve estar errado comigo. Caso contrário, eu teria passado mais tempo analisando meus pontos fracos e menos tempo construindo álibis para encobri-los. Fim. Construir álibis para explicar o fracasso é um passatempo nacional. O hábito é tão antigo quanto a raça humana e é fatal para o sucesso, porque as pessoas se apegam a álibis de estimação. A resposta é óbvia. Elas defendem seus álibis porque os criam. Seu álibi é filho da sua imaginação. É da natureza humana defender as próprias ideias. Construir álibis é um hábito profundamente enraizado. Hábitos são difíceis de quebrar, especialmente quando fornecem justificativa para algo que fazemos. Platão pensava nessa verdade quando disse: a primeira e a melhor vitória é conquistar a si mesmo. Ser conquistado pelo eu é, de todas as coisas, a mais vergonhosa e vil. Outro filósofo teve o mesmo pensamento em mente quando disse: foi uma grande surpresa para mim quando descobri que a maior parte da feiura que via nos outros era apenas um reflexo da minha própria natureza. Albert Hubbard, filósofo, autor, editor da revista Tifrae e fundador da comunidade de artistas Rui Crofters, disse: sempre foi um mistério para mim porque as pessoas passam tanto tempo deliberadamente se enganando, criando álibis para encobrir suas fraquezas. Se usado de forma diferente, esse mesmo tempo seria suficiente para superar a fraqueza, então não seriam necessários álibis. Ao me despedir, um lembrete: a vida é um tabuleiro de xadrez,
e o jogador na sua frente é o tempo. Se você hesitar antes de fazer o movimento ou se não fizer o movimento prontamente, suas peças serão varridas do tabuleiro pelo tempo. Você está jogando contra um parceiro que não tolera a indecisão. Anteriormente, você podia ter uma desculpa lógica para não ter forçado a vida a entregar o que você pediu. Esse álibi agora é obsoleto porque você está na posse da chave mestra que abre a porta para as riquezas da vida. A chave mestra é intangível, mas poderosa. É o privilégio de criar em sua mente um desejo ardente de uma forma definida de riqueza. Não há penalidade pelo uso desta chave, mas há um preço que você deve pagar se não a usar. O preço é o fracasso. Há uma recompensa de proporções estupendas se você puser a chave em uso. É a satisfação que virá quando você conquistar o eu e forçar a vida a pagar o que for pedido. A recompensa é digna do seu esforço. Você vai dar o primeiro passo e se convencer. Se temos alguma relação, disse o imortal Emerson, nos encontraremos. Ao encerrar, posso tomar emprestado seu pensamento e dizer: se temos alguma relação, nós, por meio destas páginas, nos encontramos.